Olá pessoal, Gabriel da GR Invest aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver o último padrão de figura gráfica da nossa série de vídeos de análise técnica, beleza? Já para adiantar pessoal, até existem mais alguns padrões, mas eu não vou passar, por quê? Porque eu não acho que seja interessante, tá? Talvez é importante, talvez seja, mas não tanto quanto esses que a gente já viu até aqui, beleza? E também para não confundir muita mente de vocês, beleza? Pessoal, o padrão que a gente vai estar vendo hoje é o último padrão da série de padrões de reversão. Então a gente já viu os padrões de continuação de movimento prévio, ou seja, continuação de tendência. O gráfico vinha em uma tendência de alta, aparecia um padrão, ele continuava essa tendência. A gente começou vendo sobre padrões de reversões, onde a gente viu o ombro, cabeça, ombro. E hoje a gente vai ver o padrão de fundo duplo ou topo duplo, beleza? Então vamos lá, pessoal. Como o próprio nome já diz, esse padrão é configurado geralmente pela formação de dois topos em sequência ou dois fundos em sequência, tá? Quando eles aparecem, eles podem indicar uma reversão no movimento prévio, ou seja, o ativo vinha de alta ou de uma longa perna de alta, aparece esse padrão ele reverte para baixo. É um pouco difícil de encontrar esse padrão e nem todo padrão toda figura é exatamente esse padrão, vocês vão entender, beleza? Então, para a gente poder encontrar é um pouco difícil. Aqui eu estou com o gráfico do Bitcoin aberto e a gente pode ver, pessoal, que aqui até que apareceu um padrão, ó. Então, se eu traçar, por exemplo, uma perna de alta, uma perna de baixa, outra perna de alta e uma perna de baixa. Então ele perde esse fundo, inclusive, ó. Quando ele retornar, ele faz o pullback. Então eu vou traçar uma linha na horizontal nessa região desse fundo que ele forma, para vocês poderem entender o momento em que a gente vai operar esse padrão, pessoal. Então aqui, ó, é um padrão. Eu estou com um gráfico de 60 minutos em aberto e a gente pode ver que ele vinha de um forte movimento de alta. Apareceu o padrão, um topo duplo, nesse caso ele forma um topo, depois ele forma um topo com a mesma região de máximas, ó, beleza? E mesma região de fechamento nessa região, e ele forma um pequeno vale, tá? Ou pode ser um grande também. Aqui é um padrão um pouco discreto, mas isso pode ser representado também, pessoal, em uma figura de longa escala, por exemplo, aqui, nesse caso não seria, tá? Mas aqui a gente pode ver que é uma pequena formação de um topo duplo, beleza? Como que a gente opera isso, pessoal? Geralmente a gente opera quando ele rompe a região da base do vale, então aqui ele forma um vale, quando ele rompe isso para baixo, a gente espera ele voltar nessa região e opera contra o movimento prévio, ou seja, ele vinha de um movimento de alta e aqui o ideal seria a gente vender, tá? Então quando ele volta a tocar nessa região, inclusive aqui em um primeiro momento a gente poderia vender, tá? É sempre importante a gente operar os padrões de figuras de candle também, então a gente esperaria um padrão de candle interessante para a gente poder entrar e em seguida a gente operaria na venda, tá? Então esse é um padrão de reversão, beleza? Outro momento que a gente poderia estar entrando também seria nesse momento aqui, ó. Então ele toca uma vez, ele cai. Depois ele volta novamente e cai. Depois ele volta novamente. Esse talvez seria inclusive o melhor momento. Esse é um padrão de figura para a gente poder estar operando de candle, tá? Então aqui, ó, quando ele fecha abaixo dessa mínima, poderia ser um momento interessante com o stop aqui acima, beleza? E os nossos alvos, pessoal, como que funciona? Inicialmente, se a gente traçar uma Fibonacci desse fundo até essa máxima que ele forma, o nosso alvo de curto prazo pode ser o 261 ou até mesmo o 161. A gente pode ver que ele atinge primeiro o 161, ó, então a gente projeta isso para baixo, então ele vem no 161, volta, trabalha aqui dentro dessa região e depois ele rompe.
quando ele rompe o 161, o nosso alvo passa a ser o 261. O 261 dessa última perna de alta antes de romper, beleza? Sempre a projeção a gente faz dessa maneira. E o que a gente pode observar também, pessoal, é que ele vem exatamente no 261, na nossa região, antes de fazer uma última correção, e daí ele perde o 261, beleza? Quando ele perde o 261 desse movimento, se a gente quiser traçar um alvo ainda maior, de longo prazo, o que a gente faz? A gente projeta, pessoal, toda a perna de alta para baixo. Então, toda essa perna aqui que ele fez, projetado para baixo. Beleza? Então, ó, projetar toda essa perna para baixo. Então, inicialmente o alvo seria em 100%, depois de 100%, 161. Então, ele vem até essa região de 161. Depois, ó, ele trabalha nessa região, forma-se um fundo duplo, inclusive, ó, que é o inverso do topo duplo, onde ele faz um fundo, faz uma correção e outro fundo. Ele não está na melhor configuração, que seria em duas pernas, porém, pessoal, de certa forma é um fundo duplo sim, ó, onde ele forma esse fundo aqui e depois na mesma região de suporte dessa linha, ele forma outro fundo, beleza? E aí ele volta para alta. Então isso seria um novo padrão de reversão. Então ele forma um lá em cima, outro aqui embaixo, reverte para alta. Quando ele chega aqui, pessoal, a gente pode ver, ó, não é exatamente também um topo duplo muito bonito, mas é assim uma região de dois topos, ó. Então ele forma essa figura de um topo, forma outro topo, com a mesma região de máximas, ó, isso que é importante, a mesma região de máximas. A região de fechamentos não é exatamente a mesma, mas as máximas é, então poderia ser um topo duplo também. E na sequência ele perde novamente, ele reverte para baixo, beleza? Então esse é um padrão um pouco difícil de ser caracterizado, ou seja, de realmente ser confirmado, mas geralmente, pessoal, ele funciona sempre, ele sempre busca os alvos na maioria das vezes. Então se a gente traça a nossa fibra dessa perna, a gente pode ver que ele vem exatamente nos nossos alvos, beleza? Esse é o topo duplo. E aqui embaixo a gente pode ver um fundo duplo. Não é a melhor figura, mas de fato é sim um fundo duplo, tá? Nesse caso seria a mesma coisa. Então eu vou projetar a perna que ele fez de baixa para cima, ó, pegando daquela até essa mínima, tá? Então dessa máxima desse candle até essa mínima, ó, inicialmente em 161. Depois em 261, a gente pode ver que ele vem exatamente no 261, trabalha nessa região, perde essa região, faz aqui um pullback no 161, trabalha um pouco lateral nesses dias, né? E depois ele cai novamente. Beleza, pessoal? Então esse seria um fundo duplo. Eu separei mais um ativo aqui também que formou-se um topo duplo no gráfico diário. Esse aqui também é interessante, por quê? Porque quanto maior o tempo, a gente pode ter uma maior certeza no padrão, beleza? Então aqui ele também forma um fundo duplo, ó, no diário. A gente projeta isso para cima. Ele vem no 161, ele rompe o 161, faz um pullback e vai no 261 e trabalha nessa região, beleza? Quando ele rompe essa região, quando ele já atinge os alvos dessa perna menor, a gente também pode projetar isso aqui para cima, ó. Toda a perna de baixo que ele fez projetado para cima. E esse aqui é interessante porque, pessoal, ó, a gente vê que ele vem na região do 100, que seria a região de 100%, que é o topo anterior, e na sequência, pessoal, se a gente projetar toda essa perna para cima, ele vem exatamente no 161. É incrível, pessoal, é incrível isso, como a gente pode ver que realmente, quando a gente encontra o padrão correto e a gente traça os alvos corretamente, ele vai exatamente lá. Então aqui, pessoal, já pensou pegar toda essa movimentação de alta? Então, é por isso que a gente tem que estar sempre atento às figuras, tá? Então esses seriam os topos duplos e os fundos duplos, beleza? Pessoal, então a gente finaliza aqui a série de padrões, tá? Eu vou tentar trazer novos, relacionados à análise técnica, novos conceitos, alguma coisa nova para vocês, tá? Talvez de indicadores, etc. Mas de análise de padrões seria isso, pessoal, tá? Então, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, ativem as notificações para não perder nenhum vídeo. Estou disponibilizando um conteúdo gratuito, tá? De uma maneira mais simples para vocês poderem entender em ordem, pessoal.
eu criei essa playlist justamente para poder ajudar quem está acompanhando o nosso conteúdo, beleza? E é isso, deem um like para o vídeo chegar a mais pessoas, comentem e até a próxima, tá? Fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.